Né, é o seguinte, né, tem uma frase do Charlie Munger, né, que diz o seguinte, né, muitas pessoas com QI alto são investidores terríveis, né, porque têm temperamentos também terríveis, né, você precisa manter as emoções irracionais sob controle para poder realizar investimentos de maneira mais efetiva, e eu entendo assim que isso acaba resumindo muito bem um ponto que investir é, antes de tudo, uma batalha contra nós mesmos, né? A gente não controla o mercado, mas controla a reação que a gente tem a esses fatos, né, que o mercado nos apresenta. Então eu queria puxar já esse gancho para esse tema aqui com você, né, sobre quais são, na sua visão, os principais comportamentos destrutivos, né, que você, como analista já de longuíssima data, identifica nos investidores e especialmente nos iniciantes. Acho que a gente vai conseguir trocar bastante bola aqui dentro dessa nossa experiência ali, né, no trato com os investidores. Legal. Max, assim, eu estou cada vez mais convencido de que hoje o investidor e curioso, independente se ele é iniciante ou não, independente se ele tem um pouco capital ainda inicial ou se ele já tem um pouco mais afortunado, ele esbarra em dificuldades bem relevantes do ponto de vista comportamental. Eu não vou dizer um percentual, se isso é 70% comportamental, 30% técnico, se é 50-50. Eu acho que isso, inclusive, pode variar de pessoa para pessoa, mas eu estou convencido de que hoje estudar o comportamento do investidor é tão importante, se não mais, do que o conhecimento puramente técnico. Uhum. Né? As dúvidas que nós recebemos no dia a dia de diversas frentes de investidores, e aqui eu quero falar um pouquinho mais do fundo imobiliário, ela tem, eu não diria me preocupado, mas tem me despertado o interesse para me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Né? E por quê? Porque por mais que você entregue um relatório robusto, por mais que você tenha os indicadores sendo apresentados com bastante clareza, por mais que você mapeie os riscos e direcione ali para a pessoa entender quais são os riscos, por mais que os gestores ou os times dos gestores sejam capacitados tecnicamente para lidar com a situação, a tomada de decisão do investidor no dia a dia, ela é muito mais comportamental. E mais do que isso, né? Ela cria, depois que ela toma uma decisão, uma série de pequenas armadilhas no seu dia a dia para ficar questionando se aquela decisão foi melhor ou não. Até acho que isso é válido dentro da dosagem correta. Você ter essa autorreflexão, ela é importante na dosagem correta, mas eu tenho percebido que isso está passando bastante. E as pessoas começam a criar muitas conexões entre diversas variáveis e criando um ambiente muito conspiratório, envolvendo uma série de questões que, no final das contas, não remete ao campo técnico, e sim ao campo comportamental, ao campo psicológico, humano, por que não, né? Trazendo para um espectro um pouco maior. Então, repare que a partir do momento que você toma uma decisão de investimentos por longuíssimo prazo, ou seja, o ponto de chegada de todas as pessoas são muito parecidos. Você quer formar patrimônio, você quer ter uma certa tranquilidade, você quer ter uma certa renda advinda daquele patrimônio. Então as pessoas estão muito claras para aquilo que é o alvo, para aquilo que é onde elas querem chegar. Só que elas estão partindo de premissas muito diferentes, criando expectativas muito diferentes e muitos conflitos sendo costurados nessa trajetória. Então, aquilo que é para ser uma jornada tranquila, serena, claro, fazendo um ajuste aqui e outro ali, vira realmente um grande martírio, vira uma situação em que o desgaste que você constrói nessa jornada me leva a perguntar, será que tudo isso, né, por parte desses investidores está valendo a pena ou não? Será que um investimento muito mais simples, mas para que dá uma qualidade do sono, uma qualidade mental para essa pessoa, né, para dar uma refrigeração mental para essa pessoa, para esse investidor, será que não seria melhor? Então o que eu tenho procurado fazer agora é invertido um pouquinho mais, é claro que eu estou fazendo isso com muita sutileza, com muita tranquilidade, sem pressa, mas trazendo mais aspectos humanos, comportamentais para dentro da análise, né, do que simplesmente ou puramente técnicos, porque senão eu acredito que eu não vou contribuir da forma que eu acho que eu posso dentro dessa jornada, tá? Sim. E eu até também queria te ouvir, né, para saber se essa também tem sido essa dor, né, você também já está nessa área de análise há algum tempo, se essa tem sido uma dor recorrente também das pessoas, porque eu acho que eu já tinha visto essa dor em outros momentos,
mas talvez eu não tinha me atentado tanto quanto eu estou vendo agora. Eu acho que agora eu coloquei mais a lupa. Eu acho que eu via isso, mas não dava o devido valor. Eu achava que o campo técnico, sempre trazendo o campo técnico, iria sobrepor. De fato, sobrepõe em boa parte das vezes, mas não em todas. Se você não entrar um pouco nesse campo mais humano, eu acho que não vai. Eu queria te ouvir também nesse sentido, que eu acho que é importante as pessoas terem essa dimensão. Uhum. Não, eu concordo com essa sua visão. Na minha opinião, acho que tem vários aspectos ali que têm levado para essa direção. Um deles é que os investidores eles são constantemente abordados, né, sobre essa necessidade de estar investindo, ou então investindo numa classe específica, né, e que ele acaba sendo induzido para esse caminho, né, então vou investir em fundos imobiliários porque meu influencer, né, ou então fulano de tal diz que é importante e tal, e muitas vezes assim, ele realiza o ato do investimento, mas sem entender se realmente aquilo é para ele, né, esse é o primeiro ponto, e sem entender muito bem como que funciona aquela classe de ativos, né. Então ele primeiro investe para depois entender, né, no que ele está investindo. E essa jornada, né, do entendimento daquilo e sempre se deparando se aquilo faz sentido para você ou não, que acaba sendo uma jornada muito dolorosa para Uhum. ele, tá, na minha visão. E nesse meio do caminho, como o nível de conhecimento ainda é superficial, porque é um investidor iniciante, né, pelo menos esse aqui que eu estou Uhum. trazendo na minha fala, ele é abordado por várias outras questões ali envolvendo aquele mercado em que ele está posicionado, né, e que geram muita insegurança para ele, justamente porque ele não conhece no detalhe, né, esse mercado. E aí geram dúvidas, geram angústias, frustrações, e nós, como seres humanos, né, é sempre muito difícil, né, a gente reconhecer, né, um posicionamento nosso. É muito mais fácil, por vezes, né, você terceirizar, né, a responsabilidade de determinadas decisões suas, e aí fica nesse embate, né, de que nós contra eles, né. Então eu vejo assim, por exemplo, só para trazer luz Uhum. sobre o que eu estou falando, durante minha jornada como analista, eu vi e vejo até hoje, muitos investidores trazendo mensagens de que os gestores eles não estão ali para defender o melhor interesse do cotista. Os gestores estão ali com a finalidade deles ganharem dinheiro, né, muitas vezes assim, tirando o dinheiro do cotista. E a gente, né, que tem esse relacionamento próximo do gestor, a gente sabe que não é o caso, né, definitivamente. Mas mais do que isso, tá, Baroni, o que eu sempre me pergunto é: "Poxa, mas se o investidor acredita de fato nisso, por que ele ainda está posicionado, né, nessa classe de ativos?", né. É um pouco do que você trouxe na sua fala inicial. Poxa, essa questão da tranquilidade, da possibilidade de investir e dormir, né, Uhum. que é fundamental, né, mas você vê, assim, o tamanho nível de insegurança dos investidores, e às vezes até raiva, né, Uhum. de alguns aspectos ali da indústria, mas que ele não consegue, né, se desvincular daquilo, né. Poxa, eu pessoalmente eu sou investidor de fundos imobiliários, eu sei que você é. Uhum. Sou investidor de longa data também. Hoje eu tenho 30% da minha carteira, um pouquinho mais, em fundos imobiliários. No seu caso, eu acho que é até mais elevado, né. Me corrija depois Uhum. se me falhar. Mas por quê? Porque eu confio, né, e naqueles fundos que eu tenho em minha carteira, né, e eu acredito muito na classe, e a gente também dá a nossa contribuição aqui nos bastidores, né, para que a classe vá na direção certa, fazendo um trabalho de educação financeira. Mas, poxa, se não acreditasse, né, eu pessoalmente venderia, né, minhas posições e seguiria para outro caminho, né. Então, o ponto que eu quero trazer aqui, e aí eu devolvo para Uhum. você, é que hoje eu sinto, assim, muito esse debate de futebolização, Uhum. de politização também para o lado dos investimentos, né. Essa ideia do nós contra eles, né, até no lado do investimento em fundos imobiliários, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, e que a gente, na figura de analista, tem que ser mais sereno e ponderado, né, para trazer mais equilíbrio nessa balança, né. Legal, seu questionamento é ótimo e vamos lá. Primeiro, só respondendo, no meu caso é 80% fundo imobiliário e 20% renda fixa. Renda fixa basicamente tradicional mesmo, tá? Enfim, bem nessa linha. É, o que você está falando é uma certa insensatez a partir do momento que você tem uma massa crítica com 500 fundos imobiliários,
com mais de 200 gestores que tem hoje ativos nas suas prateleiras, com mais de 60, salvo engano, gestores ou fundos, né? Alguns vão estar sobrepostos, tem mais de 1 bilhão de patrimônio. Então você tem um cardápio extremamente vasto. Dizer que todos os gestores, todos os fundos tomam todas as decisões plenamente acertadas e plenamente alinhadas com os cotistas é infantil. Sim. Da mesma forma que dizer que todas as companhias que têm os seus CEOs ou diretores, que têm os seus conselhos, que tomam 100% das decisões das companhias 100% alinhadas àquilo que é o interesse exclusivamente do acionista minoritário, é também infantil. Então isso não é uma característica única do fundo imobiliário, de você ter que fazer uma seleção. Uhum. Não é verdade? Ou seja, você tem hoje quantas empresas listadas no planeta? Quantas empresas listadas no mercado americano? Você tem lá o SP500. Você acha que todas aquelas empresas são excelentes de você investir individualmente? Possivelmente não. Então, quando você tem essa insensatez, é onde o diálogo fica mais ruidoso e você não consegue construir uma ponte em que você entrega para essa pessoa um conhecimento tranquilo, saudável. Por isso que eu falo que é muito mais comportamental do que técnico, porque algumas pessoas, claro, não estamos generalizando, algumas pessoas criaram um ambiente, né, do nós contra eles, um ambiente muito combativo, o que, na minha visão, é contraproducente. Tanto para ela, porque ela está defendendo o quê? A gente não sabe muito bem o que ela está defendendo, é um discurso acaba sendo vazio, porque fica uma questão muito conspiratória, e ao mesmo tempo qual é a contribuição realmente, de fato, para o mercado em geral, para a indústria como um todo, né? Qual é a sua contribuição para isso? Se você encontrar essa contribuição e perceber que alguns gestores estão fazendo esse ótimo trabalho, privilegie esses gestores, está tudo bem. Sim. Está tudo bem, então se desses 200 gestores você encontrar 20, 30, nós estamos falando aí de 10, 15% desses gestores que estão fazendo um bom trabalho, com seus 30, 40, 50 fundos, tá tudo bem, é assim que é o mercado, ele vai fazendo uma seleção natural. Todos os mercados foram construídos assim, todos os mercados passaram por esse processo de depuração, isso é normal, né? E eu queria, só para concluir esse assunto, eu acho que existe assim uma característica muito grande do investidor de fundo imobiliário, e que às vezes ele não se dá conta, né, de que ele pode estar criando um ambiente que não seja produtivo para que ele possa fazer com que o seu projeto de longo prazo seja concretizado. Então, a partir do momento que ele monta um projeto de longo prazo, mas fica muito ligado naquilo que são ruídos de curto prazo, esta ponte não se forma.